Nos últimos anos, a indústria musical tem se destacado não apenas pelo talento artístico, mas também pelo impacto cultural que exerce sobre jovens e adultos. Além das letras explícitas, muitas músicas apresentam mensagens subliminares, ideias, conceitos ou influências que não são percebidos conscientemente, mas que podem afetar pensamentos, atitudes e comportamentos. Para o cristão, essa prática levanta questões espirituais importantes, pois essas mensagens frequentemente promovem valores contrários à palavra de Deus. Mensagens subliminares podem ser transmitidas por meio de letras, melodias, arranjos sonoros e até videoclipes. Elas têm o potencial de reforçar comportamentos imorais, atitudes egoístas ou conceitos de vida centrados no prazer, na violência ou no materialismo. O perigo está na sutileza. Muitas vezes, o ouvinte não percebe que está sendo influenciado, mas os princípios e ideias absorvidos podem moldar seu caráter e percepção do mundo. Do ponto de vista espiritual, a Bíblia orienta que o cristão deve meditar naquilo que é verdadeiro, nobre e digno de louvor. Filipenses 4:8. A música, sendo uma forma de comunicação poderosa, pode influenciar profundamente a mente e o coração. Quando exposta a mensagens subliminares que promovem pecado, imoralidade ou valores contrários à fé, a mente do cristão se torna vulnerável à influência de pensamentos que desviam de Deus. Outro fator de preocupação é a normalização do pecado. Letras que sugerem sexualidade desenfreada, violência ou idolatria, ainda que de forma implícita, contribuem para que comportamentos errados sejam vistos como normais ou aceitáveis. Jovens e adultos podem ser influenciados gradualmente, absorvendo conceitos que corroem a moralidade e enfraquecem a sensibilidade espiritual, sem perceberem o impacto direto dessas mensagens. A pressão cultural e social também é significativa. Redes sociais, playlists, influenciadores e o ambiente midiático promovem músicas populares, mesmo quando carregadas de conteúdo subliminar prejudicial. A aceitação dessas músicas como moda cria um ambiente em que os princípios bíblicos são ignorados ou relativizados, tornando ainda mais difícil para o cristão manter o discernimento e a fidelidade aos valores de Deus. Além disso, a repetição constante dessas mensagens aumenta sua eficácia. Quanto mais uma música é ouvida, mais os conceitos subliminares são internalizados. Esse processo silencioso pode influenciar pensamentos, atitudes e decisões, tornando o cristão mais suscetível a comportamentos contrários à palavra, sem que haja percepção consciente do perigo. Na próxima parte, discutiremos estratégias práticas para que o cristão identifique, avalie e resista à influência de mensagens subliminares nas músicas, mantendo sua mente e coração protegidos e garantindo que o entretenimento musical não comprometa sua fé, nem sua integridade espiritual. Para proteger-se das influências negativas das músicas com mensagens subliminares, o cristão deve desenvolver discernimento espiritual e consciência crítica. O primeiro passo é observar atentamente o conteúdo das músicas que ouve, analisando letras, vídeos e contextos culturais. Identificar temas que promovem pecado, imoralidade, idolatria ou comportamentos contrários à Bíblia permite ao cristão escolher conscientemente aquilo que consome. Outra estratégia é filtrar fontes de música e entretenimento. Plataformas digitais, redes sociais e rádios oferecem uma quantidade infinita de conteúdo, mas nem todo é edificante. Optar por músicas que reforcem valores cristãos, transmitam mensagens de amor, fé e esperança ou incentivem comportamentos éticos ajuda a manter a mente alinhada aos princípios bíblicos. O cuidado com as escolhas musicais é uma forma de proteger o coração e o caráter. O acompanhamento comunitário também é essencial.
Participar de grupos de jovens, cultos, estudos bíblicos e atividades da igreja oferece orientação, suporte e exemplos de discernimento. Líderes e mentores podem ajudar a identificar mensagens subliminares, explicar seus efeitos e propor alternativas seguras e edificantes. Além disso, a convivência com cristãos maduros fortalece a fé e ensina a resistir à pressão cultural que normaliza o pecado. A oração e a meditação na palavra de Deus são ferramentas indispensáveis. Buscar a direção de Deus ajuda o cristão a perceber quais músicas edificam e quais podem prejudicar sua vida espiritual. Pedir discernimento e sensibilidade espiritual fortalece a mente e o coração, protegendo contra influências sutis que desviam da santidade e da fidelidade aos princípios bíblicos. Outro ponto relevante é a reflexão crítica sobre os efeitos emocionais e comportamentais da música. Muitas mensagens subliminares estimulam desejos egoístas, ansiedade, agressividade ou comportamentos imorais. Avaliar como a música influencia sentimentos, decisões e atitudes permite ao cristão ajustar seu consumo e priorizar conteúdos que promovam crescimento espiritual, equilíbrio emocional e integridade moral. Além disso, é importante educar e orientar crianças e adolescentes. Jovens são especialmente vulneráveis à influência de mensagens subliminares, devido à curiosidade, a busca por pertencimento e a imaturidade emocional. Pais e líderes cristãos devem explicar os riscos, ensinar discernimento e fornecer alternativas de entretenimento seguro, mostrando que é possível se divertir sem comprometer a fé. Na próxima parte, abordaremos os efeitos espirituais e sociais da exposição contínua a músicas com mensagens subliminares, exemplos de resistência cristã e estratégias práticas para manter a mente e o coração protegidos enquanto se aprecia a música de forma saudável e edificante. A exposição contínua a músicas com mensagens subliminares pode gerar impactos significativos na vida espiritual e emocional do cristão. Um dos efeitos mais sutis é a influência sobre pensamentos e comportamentos. Mesmo quando não percebidas conscientemente, essas mensagens podem moldar valores, atitudes e decisões, afastando gradualmente o indivíduo dos princípios bíblicos e da sensibilidade ao Espírito Santo. Outro risco é a dessensibilização moral. Letras e videoclipes que promovem sexualidade, violência, materialismo ou idolatria podem, com o tempo, normalizar o pecado na mente do ouvinte. Esse processo silencioso dificulta a percepção do certo e do errado, tornando mais fácil adotar comportamentos contrários à palavra de Deus sem notar o impacto espiritual que isso gera. A pressão social e cultural também reforça a influência dessas músicas. Jovens e adultos são constantemente expostos a playlists populares, desafios de redes sociais e conteúdos de influenciadores que valorizam o entretenimento acima dos princípios bíblicos. Para o cristão, resistir a essa normalização exige firmeza, discernimento e prática constante da fé, lembrando que agradar a Deus é mais importante do que seguir tendências culturais. A resistência pode ser fortalecida por práticas concretas. Escolher conscientemente músicas que edifiquem, participar de grupos de louvor ou atividades musicais na igreja e refletir sobre as mensagens consumidas são formas de proteger a mente e o coração. Além disso, desenvolver hábitos de leitura bíblica e oração cria uma base espiritual sólida que ajuda a filtrar conteúdos e discernir entre o que é edificante e o que pode corromper a fé. A educação cristã, especialmente para jovens, é essencial. Ensinar sobre a influência da música, explicar os riscos das mensagens subliminares e apresentar alternativas seguras cria consciência e fortalece o caráter.
Pais, mentores e líderes da igreja têm papel crucial ao orientar sobre escolhas de entretenimento e incentivar práticas que promovam crescimento espiritual e emocional. Por fim, o testemunho pessoal é um instrumento poderoso. Cristãos que demonstram discernimento ao escolher músicas e evitar conteúdos prejudiciais servem de exemplo para familiares, amigos e colegas. Esse comportamento fortalece a comunidade de fé, mostra coerência entre prática e crença e inspira outros a resistirem às influências culturais que normalizam o pecado. Na parte final, faremos o encerramento destacando estratégias para a proteção contínua contra mensagens subliminares, reforçando a importância da música como instrumento de edificação e a necessidade de manter a mente e o coração firmes na palavra de Deus. Encerrando esta reflexão, fica evidente que músicas com mensagens subliminares representam um desafio sério para a vida espiritual do cristão. Mesmo de forma sutil, essas mensagens podem influenciar pensamentos, atitudes e valores, afastando a mente e o coração dos princípios bíblicos. Por isso, discernimento, vigilância e escolhas conscientes são essenciais para preservar a fé e o caráter. O cristão deve filtrar atentamente os conteúdos musicais que consome, optando por canções que transmitam valores edificantes, incentivem a fé, a esperança e o amor, e estejam alinhadas com a palavra de Deus. A música pode ser fonte de inspiração, alegria e reflexão, mas apenas quando utilizada de forma consciente e saudável. A oração e a meditação bíblica são ferramentas indispensáveis para fortalecer o discernimento espiritual. Buscar a direção de Deus ajuda a identificar mensagens prejudiciais, proteger a mente de influências negativas e manter o coração sensível à ação do Espírito Santo. Esse cuidado garante que o entretenimento musical seja edificante e não comprometa a fé. Além disso, o cristão deve servir de exemplo para outros, demonstrando coerência entre fé e prática. Evitar músicas com mensagens subliminares e optar por conteúdos edificantes reforça a integridade espiritual, inspira familiares, amigos e jovens da comunidade e fortalece a cultura de discernimento dentro da igreja. Em resumo, proteger-se das influências subliminares é uma questão de fidelidade a Deus. O cristão pode apreciar a música, divertir-se e se emocionar com canções, desde que suas escolhas respeitem os princípios bíblicos e promovam crescimento espiritual. Assim, é possível viver a cultura musical de forma consciente, fortalecendo a fé e preservando o testemunho cristão em um mundo marcado pela normalização do pecado.